Muito bem, tá aí então a importância desses estados pêndulo, né? Eles acabam garantindo aí uma espécie de revezamento no poder entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. Além dessas informações, é importante também a gente discutir os principais temas que atravessam essa disputa eleitoral nos Estados Unidos, muitos temas inclusive polêmicos. A eleição norte-americana, que está sendo disputada nesta terça-feira, dia 5, pela democrata Kamala Harris e pelo republicano Donald Trump, vai confrontar duas visões divergentes em relação ao futuro dos Estados Unidos, capazes de provocar reflexos profundos sobre todo o resto do planeta. O embate coloca frente a frente propostas irreconciliáveis sobre temas econômicos e também comportamentais, como política de impostos, aborto, imigração, clima e armamento da população. O resultado que sairá das urnas americanas pode influenciar discussões semelhantes que ocorrem, por exemplo, em outros países, como é o caso aqui do Brasil, que também está discutindo aborto, né? Está discutindo armamento. Professor Vladimir, a gente tem, a partir desses pontos, aí sim a gente pode traçar uma diferença, de fato, bem clara entre essas duas candidaturas, seja do ponto de vista da economia, seja do ponto de vista do comportamento. Ou seja, a depender do presidente do candidato que for eleito presidente nesta terça-feira, dia 5 de outubro, teremos uma nação diferente em vários aspectos, influenciando também o mundo de forma bem peculiar e bem diferente uma da outra em relação a essas duas candidaturas. Isso é verdade, Ítalo. Claro que a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos e na esmagadora maioria dos países, o poder executivo não governa sozinho, ele tem os freios e contrapesos a serem exercidos pelo Congresso Nacional, portanto essa eleição também demonstrará os rumos dos Estados Unidos a partir da composição das duas casas, que podem eventualmente favorecer ou não aquela proposta ou os interesses da presidência da República serem implementadas com mais ou menos facilidade. Se terá ou não que ajustar essa proposta para também agregar interesse do outro partido, do outro segmento da sociedade americana. No caso específico do Brasil e muitos países europeus, pela questão da dominação americana durante o período da Guerra Fria, os partidos nacionais acabaram se acostumando a emular, copiar, importar das discussões americanas para suas pautas internas, de alguma forma demonstrando, portanto, se há coincidência do governo local com o governo americano, que representaria isso aí uma relevância maior para o país, uma relevância maior para essa gestão nacional, afinal ela está replicada, ela está espelhada no que a presidência americana também deseja. Dessa forma, vencendo o Donald Trump, aqueles partidos e aqueles políticos que copiam o discurso do Trump tendem a ficar engrandecidos ou empoderados perante o eleitorado brasileiro, porque se esses políticos eleitos o fossem, teriam apoio do Trump. O inverso acontece com aqueles que copiam o discurso do Partido Democrata. Os políticos e os partidos brasileiros que usam o mesmo tipo de discurso acabam que podem vender isso junto ao seu eleitorado, facilitando a implementação dessa política pública, porque os Estados Unidos poderia ter verbas, poderia ter uma cooperação para que isso seja implementado.